A Bíblia em 1 Reis, capítulo 22. Vocês acompanhem na sua Bíblia, mas nós vamos fazer uma leitura num texto numa linguagem mais fácil, mais atual. A linguagem é mais simples. 1 Reis, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 1. Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. Assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar o Deus eterno. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois o Deus eterno lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos, profeta do Senhor, para nós consultarmos o Deus eterno por meio dele? Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Imlá, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quenaaná, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Eterno está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, o rei, vencerá. O Deus eterno lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar a Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo eterno Deus, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataque,
pois o Senhor, o rei, vencerá. O Deus eterno lhe dará vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Deus eterno, diga a verdade. Quantas vezes preciso lhe dizer isso? Então Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Deus eterno diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. E Micaías continuou: agora escute o que o Deus eterno está dizendo. Eu vi o eterno Deus sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos, os seus exércitos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa, outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E o Eterno perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Eterno ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora o que o Eterno fez, que todos estes seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o senhor rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías e deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito de Deus eterno saiu de mim e falou em você? Você descobrirá isto quando entrar em algum quarto dos fundos, tendo de se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías, leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás, diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: se o senhor o rei voltar em paz, então de fato Deus eterno não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Maravilhoso Pai, tu que preservaste esta palavra, palavra da verdade, tu mesmo hás de operar nos corações, pelo teu Espírito eterno, revelando todo o conhecimento necessário para a operação que tens nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Parece que no versículo 7, Josafá desconfiou de alguma coisa. E eu agora vou voltar para a tradução velha. Eu quis ler nessa versão da linguagem de hoje. Essas versões, essas traduções, muitas vezes elas furtam determinados sentidos, mas às vezes elas esclarecem, elas ajudam. E nesse texto nós procuramos ler para mostrar a facilidade com que a narração foi empreendida. 2 reis, o reino de Israel estava dividido, Israel com as 10 tribos, Judá com as 2. O rei de Israel era Acabe,
O rei de Judá era Josafá. E Josafá foi fazer uma visita a Acabe, quando este chegou e dizendo: eu tenho uma cidade lá, Ramote, aquela cidade é minha, os sírios tomaram a cidade, estão reinando sobre aquela cidade, nós vamos lá para tomar a cidade para nós, é nossa cidade. E então Josafá disse: eu estou pronto para ir com o senhor, mas vamos consultar a Deus. Vamos consultar a Deus. Aí, mais do que depressa, Acabe convocou os seus profetas, cerca de 400, e perguntou para eles: nós vamos tomar Ramote ou não? E os profetas, mais do que depressa: pode ir que vocês vão ter vitória. Pode ir. Mas no versículo 7, Josafá desconfiou. Estes profetas estão muito ligeiros, eles nem consultaram o Senhor, já estão aqui falando na parte, pode ir que o negócio vai funcionar. E Josafá disse: não há algum profeta do Senhor por aqui? E o rei Josafá, o rei Acabe, disse: há um, mas eu odeio este homem, porque ele nunca fala bem de mim, só fala mal. E nós não gostamos de gente que fala mal da gente. Mas é até bom que, muitas vezes, aqueles que falam mal da gente são grandes amigos, porque tem coragem de falar mal. Pior são aqueles velados inimigos que falam bem quando nós estamos errados. Dou graças a Deus por aqueles que falam mal, tem me ajudado muito. De vez em quando eu escuto: olha, pastor, fulano está falando mal do senhor. Graças a Deus, louvado seja Deus, ele está me ajudando a crescer, a progredir, a me desenvolver. Não há coisa melhor do que uma foice ou um facão numa árvore cortando galho seco. Depois limpa, a copa fica limpa. Mas aquele homem não queria, porque o profeta Micaías não era persona grata perante o rei. Mas, com a insistência do rei Josafá, ele mandou buscar. Vamos ouvi-lo. Mas enquanto ele mandou o oficial ir lá buscar o profeta Micaías, aqui estava reunida a cúpula profética. E você sabe que há uma força muito grande na tendência do grupo a apoiar o poder dominante. Eu tenho certeza que quando Marx disse que a religião era o ópio do povo, dentro daquele aspecto, ele estava certo. Porque muitas vezes as religiões têm servido a sistemas, tanto comunistas como capitalistas, tanto totalitários como outras formas, têm servido. E falta muitas vezes o discernimento dos profetas para julgar e apresentar soluções viáveis. E se acomodam, principalmente quando a pressão é muito grande. A pressão do poder. Um rei déspota, um rei poderoso, pode manter um povo subjugado. Você é daqueles que ganham o galardão, porque a Bíblia está dizendo lá: quem der um copo d'água não vai perder o galardão. E agora, as maiorias são muito fortes. Muito fortes. Até existe um velho ditado, maligno, mas é velho e é terrível: Vox populi
Vox Dei. Isso é maligno. Mas se a voz do povo é a voz de Deus, se o povo disse, está dito. Isso não é verdade. Nós sabemos muitas vezes que a voz de Deus foi preservada por minorias inexpressivas. No dilúvio havia um profeta de Deus só, Noé, falando contra toda aquela gente. Ninguém acreditava, mas era ele sozinho falando. Estava lá, falando. Os 11 irmãos de José eram 11 contra José. Pegaram até o pobre do José. Que mal fez José interpretar um sonho e mostrar aquilo que Deus havia mostrado para ele. Os irmãos dele ficaram revoltados e o quiseram matá-lo, mas Deus pôs a mão e eles acabaram vendendo para aqueles midianitas que levaram José para ser escravo no Egito. Era só José. Gideon tinha os seus 300 contra 120 mil dos midianitas. 300. Aqueles 2 espias eram 2 contra 10. Nós às vezes nos impressionamos com as grandes maiorias, com grandes grupos, mas não, nem sempre. A Bíblia fala de um remanescente da graça. E a Bíblia fala: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. É pequeno, às vezes é pouquinho, às vezes é um só. E ali era só o profeta Micaías, mas ele recebia uma pressão enorme daqueles 400 ou quase 400 profetas, e chegou um dos mensageiros dizendo: olha, todos falam bem do rei, você também tem que falar bem. Todos aqui estão profetizando favoravelmente ao rei, e você também deve falar favoravelmente ao rei. E o profeta Micaías então pulou lá fora dizendo o seguinte: tão certo como o Senhor me falar, assim falarei. Eu não como na cocheira dos homens, eu falo conforme o Senhor me revelar. Mas a pressão era forte, não é? E profeta também tem o direito de ser irônico, pelo menos uma vez. E quando ele chegou lá, estava o rei sentado no seu trono, juntamente com o rei Josafá. Ele disse: então, podemos ir à guerra? Micaías disse: vai, pode ir. O Senhor vai dar vitória a você. Mas Acabe não entrou na conversa disso. Acabe com isso aí. A história não é bem assim. Você fala a verdade. Você não me engane. Você é acostumado a me enganar. Porque o profeta Micaías foi irônico. Ele disse: não, eu vi Israel esfacelado, como um rebanho que não tem pastor. Porque não tem chefe neste estado. Eu vi. Eu não disse, Josafá, que esse homem só fala mal de mim? Ele nunca diz uma coisa boa? Como é que 400 profetas estão profetizando coisas maravilhosas a meu respeito, Vitória, e vem esse profetinho aí para dizer coisas ruins? E o profeta Micaías então disse: eu vi Deus assentado no seu trono. E vi o exército de Deus, do lado direito, do lado esquerdo, todos os anjos. E você não vai ficar desconfiado aqui não, porque você sabe de uma coisa: Deus é o Senhor dos céus e da terra, e mesmo os anjos decaídos estão sob a autoridade de Deus. Mesmo os anjos malignos estão sob a autoridade absoluta de Deus. Ele é o Senhor soberano. Nós já vimos que o diabo passeava lá na presença de Deus, certa ocasião, quando ele pegou Jó para fazer aquela chafurdação.
E no meio daqueles espíritos, daqueles anjos, pulou um espírito e disse: eu vou fazer uma coisa com os profetas lá. Eu vou pregar a mentira naqueles profetas. Eu vou dar a visão da mentira àqueles profetas. Não pense vocês que os profetas não estavam profetizando, não, estavam profetizando. E a Bíblia diz que o Espírito que veio era da parte do Senhor, foi enviado pelo Senhor. Aqueles quase 400 profetas que falaram ali, falaram a mentira, porque Deus estava fazendo cumprir a sua própria palavra. Com quem você vai ficar? Com a palavra dos homens ou com a palavra de Deus? Eu fico muito admirado quando as pessoas refutam a palavra de Deus, refugam a palavra de Deus para ouvir determinados profetas. E aqui está uma coisa, a palavra mostrando, a pressão do grupo foi grande, a pressão do poder era grande, mas o profeta foi fiel à pregação da visão que ele teve. E mostrou como é que as coisas acontecem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 7 a 10. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você viu aí no versículo 10 o que está dizendo? O que diz aí no versículo 10? Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mas a Bíblia diz que Deus enviará o espírito do erro para darem crédito à mentira. Deus enviará o espírito do erro para darem crédito à mentira. Quando é pregada a verdade da palavra de Deus e a pessoa fica ali, Deus diz: já que você não quer crer na verdade, então eu vou enviar o espírito do erro para você crer no erro, a fim de você ser julgado por aquilo que você crê, porque o homem vai ser julgado pelo que crê, ou pela verdade ou pela mentira. Ele vai ser julgado pelo que ele crê. Meus irmãos, eu vejo tantas vezes a Bíblia falar sobre engano. Eu fico impressionado. Há várias vezes a Bíblia tocando neste assunto. Outro dia eu estava dirigindo o carro. De repente um cidadão fez sinal de luz, buzinou, tornou fazer sinal de luz e encostou o carro perto de mim. E quando ele chegou perto, ele disse: desculpa, meu amigo, eu pensei que era uma outra pessoa, pelo carro e pelo senhor, mas é muito parecido. Mas a cara do camarada ficou tão sem jeito, porque se é uma coisa que faz a pessoa perder o jeito, é quando você é enganado.
Você perde o rebolado, né? Fica naquele engano. Eu me lembro de uma cena assim, uma cena jocosa. Nós estávamos descendo no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Meu sogro, minha sogra, naquele tempo minha noiva e eu. Nós estávamos descendo, tínhamos atravessado as barcas e íamos para uma reunião evangélica lá num estádio. E nós descemos do ônibus, íamos andando, a minha sogra estava com uma roupa cor-de-rosa. E o meu sogro, então, desceu do ônibus primeiro e ficou lá embaixo, esperando ela descer. Nisso desceu uma outra senhora de cor-de-rosa. E ele então foi do lado dela e segurou no braço. A minha sogra vinha atrás com a minha esposa e nós íamos conversando ali, e meu sogro segurou no braço e a mulher fez assim. Mas ele, tão distraído, voltou a segurar de novo. E ela então deu um outro safanão. E ele totalmente distraído e nós atrás rindo da situação trágico-cômica. De repente ele segurou pela terceira vez, ela virou para mim: o senhor não se manca não? Aí ele ficou todo sem jeito, ele não sabia, ele olhava para trás. Você sabe que o engano deixa o sujeito com cara de André? Essa é uma expressão, ficou com cara de André. Não sei se há algum André por aqui. Ficou com aquela cara assim comprida. Fica sem jeito. Fica desconfiado. O engano, ele tira o sujeito do ponto. Numa coisa mais terrível do que uma pessoa enganada. Esse assunto bíblico, parece que essa insistência que a Bíblia está fazendo é para que nós não caiamos neste fato. No livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 16, a Bíblia está falando: guardai-vos de não ser enganados. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Guardai-vos, para que o vosso coração não se engane. Qualquer pessoa pode ser enganada. O engano é terrível. E quando a pessoa não crê na verdade, ela está com grande caminho para crer na mentira. No capítulo 11, versículo 3 de 2 Coríntios, a Bíblia está falando ali desse aspecto de se apartar da simplicidade do Evangelho. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Leia outra vez. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está escrevendo essa carta aos crentes da cidade de Corinto, e ele está dizendo: eu temo que aconteça com vocês o que aconteceu com Eva, que vocês sejam iludidos, sejam enganados com a astúcia da serpente. O engano, ele é muito sorrateiro. Ele vem com artimanhas.
Você pode reparar que aqueles profetas, todos estavam falando, e quando Zedequias foi lá e deu uma bufetada na cara do profeta Micaías, ele estava sendo sincero, ele estava recebendo um espírito, só que não era o de Deus. Lembre-se disto. Ele estava sob a influência de um espírito. Um espírito que veio da parte do Senhor. Não era de Deus, não era o espírito de Deus. E ele vai dizer: eu quero saber quando é que o espírito saiu de mim e entrou em ti para falar. Eu tenho aqui a preferência. Eu sou credenciado. Aquele espírito não iria entrar no profeta Micaías, porque o espírito de Deus não fica confundido com espíritos malignos. É verdade. Ele não ia sair nunca para entrar no profeta Micaías. Mas ali estava um espírito falso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você notou bem o que a Bíblia está dizendo aí? O Espírito do Senhor afirma expressamente, categoricamente, definidamente, que nos fins dos tempos, quantos? Hein? Muitos. Muitos apostatarão da fé. Por quê? Porque deram crédito aos espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Apocalipse capítulo 20, versículos 2 e 3. Preste bem atenção que a palavra de Deus mostra sobre este engano. Existe um princípio de engano que envolve este mundo, de ilusão. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Muito bem, está aí. No reino milenar de Cristo, não haverá mais engano. Porque 1000 anos, o enganador está preso. A fonte do engano está presa. Diz aí que ele vive entre as nações fazendo o quê? Fazendo o quê? Enganando. No capítulo 24, versículo 4 de Mateus, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para este fato. Mateus 24, 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. E no versículo 24 de Mateus 24... Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu dou graças a Deus porque a Bíblia não deixa detalhe fora. Para enganar, se possível, até os eleitos. Felizmente não é possível enganar os eleitos.
Porque os eleitos serão revelados pelo Senhor, mas enganarão a muitos. O espírito do engano é terrível. Ele pulula neste mundo. Este mundo jaz aonde? Jaz aonde, irmãos? No maligno. E o maligno é o pai de quem? Ele é o pai da mentira, não é? Ele é pai da mentira. E a mentira é o quê? É o engano. Atos, capítulo 13, versículo 10. Quando Paulo falou a Elimas ali, não é só para Elimas. Isto aí é para todo filho do maligno que existe neste mundo. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? O engano visa este assunto, perverter os retos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz uma coisa aqui, aquilo ali pode colocar o prumo, pode botar lá que vai dar exatamente no mesmo nível, aquela palavra reta, provada, mas vem aqui o engano que é para perverter os retos caminhos do Senhor. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia. O mundo vive neste engano terrível. Paulo traz esta anotação do Espírito Santo em Timóteo, 2 Timóteo 3,13. O coração enganoso, como nos diz a palavra de Deus, o coração do homem enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele também é um coração propenso a enganar, enganoso e sendo enganado. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A estratégia do engano, ela aparece na Bíblia em três maneiras. Deve haver mais, mas aquelas que nós podemos catalogar foram 3 maneiras para levar o engano. Em Romanos 16, 18, nós vemos aí a pessoa sendo enganada pelas lisonjas. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. A primeira estratégia são essas lisonjas. Você sabe o que é lisonja? Alguém aqui pode me dar uma definição de lisonja? Escutei? São esses elogios, são esses enaltecimentos, estas coisas que as pessoas gostam de ser paparicadas, gostam de ser mimadas, lisonjas. A pessoa gosta. Essa atitude assim, olha, coitado, olha, ele é tão bonzinho, massageando, como disse outro dia alguém, massageando o ego da pessoa ali, fazendo retóricas, essas lisonjas. Isto aí é a tática do engano. A tática do engano. Você é maravilhoso. Você é fenomenal. Você é uma pessoa extraordinária. Né? Essas lisonjas. O Moody diz que, certa ocasião, ele tinha terminado de fazer uma mensagem
E lá na porta, um homem chegou para ele e disse: que mensagem maravilhosa o senhor pregou, pastor Moody. E ele respondeu: o diabo me disse isso já. Parece um negócio seco e estúpido, um elogio que a pessoa recebe, ele vai aqui derrubando logo o balde de leite com coice. Que homem mais mal educado. Não, é que Moody sabia que o diabo é o zero invezeiro em levantar o homem e exaltar, desde o jardim do Éden, que ele quer botar o homem num trono de glória, dizendo: você fique sentado lá naquele trono e reconheça-se como grande. O Nabucodonosor, quando subiu e lá e disse: nessa terra não há homem igual a mim, eu sou. Aí Deus teve que fazê-lo pastar 7 anos comendo capim. Esta mania, essa teomania, essa mania de grandeza, de exaltação, de reconhecimento, de ser visto, isto aí é a tática do engano. Isto é tremendo. Você só vai ser enganado com essas coisas. Vendedor é o zero e vezeiro nessas coisas. Ele chega ali e você... Outro dia, para me vender este Termas Londrina, ele chegou lá para... Mas olha, o senhor é um homem muito inteligente. O senhor é um homem... E sua família... E ele lisonja. E aí a gente fica logo... Isso é um negócio puxado. O vendedor tem aquela lábia. Eu sei que o diabo, ele era o chefe das vendas celestiais. Foi ele que criou esse negócio. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Diz que ele era o chefe do comércio. Ele sabe como lisonjear as pessoas. Ele sabe como massagear o ego da pessoa. Ele sabe como levantar o volume. E a pessoa fica lá empavonada. Fica cheia. Aquele verdadeiro peru rodopiando no meio do pátio. A asa fica... Cuidado com lisonja. Quando alguém disser para você que você é o maior do mundo, você pula da colher: eu não acredito nisto. A conquista dos homens para as mulheres é baseado nesse aspecto. Querida, você é a mais... É a melhor, é a mais linda, é a mais isto, é a mais aquilo. Na hora da conquista é aquilo. Depois que está conquistado, você é uma gata. Não é gata naquele sentido, é a gata agora, é a borralheira. Você é um troço. Aí já acabou. A conquista tem a lisonja. Ela é muito forte. O segundo aspecto é o aspecto do raciocínio. Raciocínio. Segundo, Colossenses capítulo 2, versículo 4. Raciocínios falazes, raciocínios bem engendrados. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Raciocínios falazes. Falazes significam raciocínios cheios de falhas. Raciocínios que aparentemente eles são coerentes, mas eles levam ao sofisma. Eles levam a enrolar a pessoa. Esses raciocínios são tremendos. Eu estava lendo um autor essa semana e ele disse o seguinte: você procure ler autores que falam na ordem direta, que põem o substantivo, o sujeito, o verbo, o predicado, o objeto, na ordem direta. Procure ler essa gente que escreve claro. Não é aquele que pega o sujeito aqui e bota lá no final da coisa e pega o verbo, põe para cá e faz negócio. Lê assim um negócio bem claro. Essa gente, normalmente, o pensamento dela é linear. Não é vestido com capa. Raciocínios que você vai e depois é apanhado como a mosca no mel.
são muito sutis. Eu tive um professor de filosofia, lógica, ele, o jeitão dele assim, batia a mão e dizia assim: você quando estiver lendo, descubra a premissa. Descubra a premissa. Não coma gato por lebre. Não ande pela cabeça dos outros. Descubra a premissa do raciocínio. Homem que pensa pela cabeça dos outros é piolho. Descubra a premissa. Não coma prato feito. Vai na cozinha e faça seu prato. Ele era sábio. Muito sábio. Me ajudou demais. E aqui está um negócio: raciocínios falazes. E o raciocínio mais falaz que pode existir é este: se comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. O mais falaz é este: certamente não morrerás. Isso aqui é falaz. Deus diz uma coisa e o diabo vem com toda a artimanha, com toda a astúcia, com toda a sua perspicácia, e afirma: não precisa você ficar com medo. Você tem outro jeito, você tem outra alternativa, você tem outra saída. Cuidado com raciocínios. Quando a Bíblia puser ponto final, não faça interrogação. Pare e diga: amém, Senhor, não compreendo, não entendo, minha mente é pequena. Mas eu prefiro ficar com a tua palavra, a entrar aqui em argumentações elucubrativas. Eu estava lendo um catatal de um intérprete que escreveu 5 volumes, eu estava lendo lá, e eles fazendo uma análise, de repente eu disse: menino, mas eu estou aqui igual porco, comendo lavagem. Misericórdia! Ele chegava a dizer que no inferno há salvação. E quando ele começou a mostrar que o próprio diabo ia ser salvo, eu digo: misericórdia, deixa eu sair daqui de perto, porque o Zaru já chamou o diabo de irmão Satanás. Mas isso é para ele. Nós não vamos discutir aqui o assunto. Você precisa ter cuidado com raciocínios. Firme-se na palavra de Deus. Está escrito. E acabou. E a terceira coisa, que está dentro desse aspecto, mas é um pouco diferente, Efésios 5:6. Aí vem palavras suaves, palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A Bíblia fala muito contendas de palavras. Palavras vãs. Nós estávamos num determinado retiro, alguns anos atrás, e um teólogo chegou na conversa e disse o seguinte: o senhor crê que Jesus Cristo morreu realmente na cruz do Calvário? Você prestou atenção na pergunta dele? O senhor crê que Jesus Cristo morreu realmente na cruz do Calvário? Existe uma tese de que Jesus não morreu. Existe uma tese que Jesus Cristo teve um desmaio e eles tiraram Jesus da cruz. E Jesus foi levado para a Índia e ficou lá na Índia como um mestre Issa. Eles foram içar Jesus lá na Índia e trouxeram Jesus para cá, mostrando que ele foi um grande profeta, o profeta Issa, que falou lá sobre os Vedas. Isto veda aos olhos de qualquer pessoa que não come Issa barata. Mas aqui vai uma coisa, gente.
Estas palavras vãs têm destruído muita gente. Eu sei de gente lendo animadamente determinados livros, como o livro Lucas, médico de almas. Ninguém leu aqui? E de homens. Como livro de grande proveito evangélico. Eu cheguei lá, minha mãe, uma mulher firme na palavra. Oh, que livro maravilhoso! Qual é o livro, mamãe? Lucas, médico de almas e de... Escuta, minha mãezinha, isto aqui é... Quando o Chico recebe, como é que se chama aquele negócio? Psicografia. Agora tem um aí, Guerra de Troia. Está sendo, ponto, Guerra de Troia. Vai ser uma guerra de Troia mesmo. Cuidado com palavras vãs, muita gente enganada. Aqui tem a palavra. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. É aqui que eu preciso estar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente para onde? As águas tranquilas. Eu preciso me alimentar deste livro. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Eu quero comer este livro quando mais as coisas estiverem duras, porque é aqui que eu preciso ser enriquecido, para não ser enganado. Por ser enganado por ninguém. E para não ser enganado, nós precisamos verificar o sacrifício de Jesus Cristo. A doutrina máxima da Bíblia é o sacrifício de Cristo, pregado em Gênesis 3:15. A primeira vez que se pregou o sacrifício de Cristo foi pregado no Jardim do Éden. Lá começou a pregação da maior doutrina que existe, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você prestou atenção aí? Deus falando para a serpente. Porém, inimizade entre ti, enganadora, e a mulher, já que você enganou a mulher. Entre a tua descendência da serpente, porque há no português 3 pessoas. A que fala, eu. Com quem fala, tu. E de quem fala, ele. Então está aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência da serpente. Quem é a descendência da serpente? Raça de víboras. Quem é a descendência da serpente? A humanidade. E o seu descendente. Descendente de quem? Da mulher. Quem é que é o descendente da mulher? Jesus Cristo, que veio da semente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferirá o calcanhar de Cristo aí, é o fato da sua crucificação, é a redenção por meio da cruz, foi pregada no Jardim do Éden, é a doutrina básica. Nós não somos enganados quando nós vamos pelo caminho da cruz, pelo caminho do sacrifício. O doutor Caim caiu, quando caiu trazendo a oferta que era fruto do seu trabalho, mas Abel trouxe um sacrifício de ovelha que representava o sacrifício de Cristo no Calvário.
Toda a vitória da Bíblia é a vitória do sacrifício de Cristo. Nós não podemos fugir desse sacrifício de Cristo, porque é por ele que nós encontramos a morte da nossa velha natureza, lá na cruz do Calvário, e ganhamos na sua ressurreição a vida de Cristo. Aí não há engano. Morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, Cristo é minha vida. Agora vai enganar como? Porque eu vou para o Pai, mas aquele